bom dia, meninas. Bom dia. Bem-vindas a mais esse dia. Estamos lá no dia 3. Já preparem logo seu super coffee, seu café aditivado, seu shot matinal, o que você quiser, o seu chá, para começar o nosso dia, né? O nosso dia falando sobre um novo assunto, um assunto que repercute muito nas redes sociais. Hoje em dia se fala muito sobre isso e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o jejum, né, como a gente combinou ontem. E eu não tô aqui para dar aula, eu tô aqui pra gente conversar, ser um diálogo, ser uma troca e para que as pessoas que não entender um pouquinho melhor sobre o jejum, sobre os benefícios do jejum, né, e decidirem, né, fazer algo diferente. Porque muitas vezes a gente não faz por medo, que é novo, fica com essas incertezas, né? Será que funciona pra mim? Ah, eu vou ficar tanto tempo sem comer. Ah, eu vou passar mal. Ah, qualquer coisa. A gente acaba criando um bicho-papão dentro da nossa cabeça e não se permitindo experimentar, tá? Então eu tô aqui dizendo pra vocês, experimente. Faça o teste, vai devagar. Se você nunca fez jejum, comece com um jejum bem simples de 12 horas, que é aquele jejum que você vai se alimentar ali no final da noite, né? Até 7, 8 horas da noite. Você vai dormir e vai se alimentar o quê? 8 horas da manhã. Então, assim, o jejum você pode fazer contando com as suas horas de sono. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho hoje sobre o jejum e como a gente pode usar ele de forma assertiva e de uma melhor forma para você ter um melhor resultado. Por onde que eu posso começar? Vamos lá. Vou dar um pouquinho de depoimento, tá? Eu por muitos anos, eu fiz dieta, fiz uma alimentação bem regrada às vezes, fiz dieta cetogênica, dieta low carb, dieta do ovo, um monte de dieta, né? Eu acho que quem nunca, né, passou por esse processo de tentar de tudo, aí no final das contas a gente pega e fala assim, oh meu Deus, eu tentei de tudo, eu fiz tudo que foi dieta. Pois é fato que isso acontece com muita gente e aconteceu comigo, tá? Então, nesse meu processo de emagrecimento, onde eu emagreci os 35 quilos, a estratégia alimentar era o jejum. Muitas vezes foi o jejum. E eu fui acompanhada por nutricionista. E isso é muito importante, vale se dizer, porque a nutricionista ela vai te dar uma estratégia direcionada para você, para o seu objetivo, para o seu nível de exigência com o processo, né? Às vezes você quer emagrecer mais rápido, às vezes você está com paciência. Então, assim, é importante você ser acompanhado por um profissional, mas aqui a gente não tá para fazer um diagnóstico e nem para te dar a receita. A gente tá aqui para te informar, tá bom? Eu tô aqui para te passar o conhecimento que eu tenho, para que a partir daí você vá seguir seu caminho. Porque isso é importante, tá? Muitas pessoas nunca foram a fundo para entender o que era o jejum, nunca foram atrás de, não, isso não funciona para mim, nunca foram atrás, tá? Então eis aqui o momento. Se esse é o momento para você, fica aqui nesse vídeo, assiste até o final, tenta absorver o máximo possível. Se ficar em dúvida, pode perguntar no chat, a gente vai discutir sobre isso no grupo. E também você tá aberta aqui, né, na internet para pesquisar, pesquise. A gente pode trocar referências, né? E eu tenho muitas referências de pessoas que são referências em jejum. E aí eu posso passar para vocês. Mas vamos lá. O que de fato é o jejum? Vamos lá, vamos começar. Bom, o jejum nada mais é do que você ficar um período sem comer e um período se alimentando. Período sem comer sendo maior ou igual ou menor, né, do que você se alimenta. Quando a gente nunca fez jejum na vida, a gente inicia com poucas horas, né? Pode ser 12 horas, 14 horas, 18,
tem jejum de até 20 horas. Tem gente que faz jejum até maior, mas não indico, tá? Até porque eu nunca fiz jejum acima de 24 horas. Já fiz jejum de 24 horas, mas acima disso não. Então, assim, não faça nada sem orientação específica para você. Lembrando que aqui é informativo, tá bom? Então, vamos lá. O jejum, para que ele serve? Quando a gente se alimenta durante o dia, quando a gente se alimenta, o que funciona o seu corpo, né? O seu corpo, ele dá picos de insulina, ele libera a insulina, principalmente dependendo do que você come, vai liberar a insulina até mais alta. E durante um tempo, né? Durante esse tempo que a insulina estiver alta no seu corpo, em vez do seu corpo estar queimando gordura, ele vai estar usando o açúcar da insulina. Entendido? Basicamente é isso. E aí, o que a gente faz quando a gente tem o jejum? Esse açúcar, ele vai ser queimado aqui, né? Como fonte de energia e desce. Quando ele desce, a gente começa a queimar o quê? A gordura, a nossa reserva. E aí é nesse momento onde começa o emagrecimento. E aí é onde muita gente peca, né? Onde a indústria meio que nos sabotou. Você tem que comer de 3 em 3 horas. Quando sua insulina tá baixando, aí se você come de novo, aí você dá o uso de energia lá pro seu corpo. E aí, em vez dele estar usando a sua bateria, ele tá usando aqui, ó, né? A insulina o tempo inteiro. E aí, o que acontece? Nesse momento, a gente cai a ficha, né? Da consciência. Tá, então eu tô me alimentando, tenho aqui um pico de insulina, e aí baixo a minha insulina que eu posso emagrecer, né? Na fase de sem comer. E aí, como é que eu posso aprimorar esse emagrecimento? Como é que eu posso melhorar esse resultado? Ficando mais tempo em jejum. Quando a gente fica em jejum, o nosso corpo, ele vai se curar, ele vai se limpar, ele vai... Vamos pensar assim, ó. Quando a gente come no almoço, logo bate o quê? Um sono. Ai, que vontade de dormir. Ai, eu tô cansada. A gente fica cansado, confirma? Quem é que nunca passou por isso? Eu não conheço quem nunca passou por isso. Então você se alimenta e logo você fica cansado, com sono, querendo dormir e descansar. Por quê? O seu corpo ele tá parado, fazendo o quê? Digerindo. Ele tá ali focado na digestão, certo? Até aí tudo bem? Então o que acontece? Ele vai lá e vai gastar essa energia. Quando a gente fica fazendo jejum, pelo contrário, em vez do seu corpo estar apenas digerindo, ele vai estar se limpando, se autocurando, ele vai estar se energizando. Então, esse momento que ele estava focado só em digestão, peraí, o trabalho pesado aqui é na faxina, né? Então, ele não conseguia usufruir das outras coisas que ele poderia fazer. Então, é por isso que muita gente se cura, desinflama para enxaquecas, para doenças que parecem crônicas, não doenças, quando começa a usar a estratégia de jejum, tá bom? Então, isso aí é comprovado cientificamente, eu não tô falando besteira e não tô falando um achômetro, tá? Então, é comprovado cientificamente que o jejum, ele faz isso, ele ajuda você a desinflamar, a curar. Então, não é o fato de você comer menos, não é o fato, eu vou comer menos e meu corpo... Não, é o fato realmente de ficar sem comer. Então, o seu corpo, ele tem tempo para olhar para outras coisas que quando ele tá todo o tempo só digerindo, ele não consegue, tá bom? Então, naquele momento ali de cansaço pós-almoço, o corpo tá muito ali cansado, ó, tô digerindo aqui, ó, tô quebrando esse negócio aqui, tá difícil. E aí, ele não consegue olhar para nada. Peraí, não consigo olhar para isso, tá bom? Então, a gente vai fazer esse processo de jejum pra quê? Pra gente poder desinflamar nosso corpo e usar a gordura que a gente tem como fonte de energia. Vai dar mais clareza, você vai conseguir pensar melhor, você vai ficar mais tranquilo, menos ansiosa, você vai ficar menos compulsiva, certo? Para mim, por que o jejum foi a melhor estratégia? No meu caso, eu estive obesa porque eu tinha compulsão alimentar, né?
e comia emoções. Então, lembra de ontem da aula de mentalidade, da aula da cabeça? Tudo tá aqui na cabeça. Então, se eu tô todo o tempo ansiosa, a ansiedade ele traz a compulsão traz a comida, aí a comida traz o peso você pesa na pelúcia está mais pesada, aí traz mais ansiedade, que traz mais comida e vira, ó, um ciclo, tá? E eu digo isso com propriedade porque eu vivi isso. E quando eu me pesava na balança, que eu via que eu tinha ficado mais gorda, aí eu ficava com raiva de estar gorda e ia comer. É engraçado, mas é isso. Ai, meu Deus, ô fase, ô fase. Nunca voltará, porque agora estamos aqui, ó, cuidando. Enfim, um golinho aqui. Então, voltando ao assunto. Quando isso acontece, né, você fica muito compulsiva, muito ansiosa. E eu estava nesse momento, gerando ansiedade e gerando compulsão alimentar. Para mim, o estresse, a ansiedade gerava comer, né? Para algumas pessoas gera ficar sem comer. Então eu comia. E o que acontece com o jejum? Quando você se propõe a fazer algo assim, você sabe, tá bom, eu vou ficar aquele período sem comer. Vou comer só até o lanche da tarde, até 4 horas da tarde. Foi a estratégia que, no meu caso, funcionou melhor. Por quê? Eu sempre tomei um bom café da manhã, sempre consegui ter uma rotina de hábito. No café da manhã, o lanche da manhã nunca foi hábito para mim, então era algo que errava. Então eu não, sempre quando eu ia na nutricionista, ó, lanche da manhã não, né? Mas às vezes a gente tinha. E almoço e lanche da tarde. Sempre na tarde era o meu erro, era onde eu começava a errar. Lanche da tarde e jantar. E às vezes ceia, né? Quando tinha uma dieta nutricional. Então, quando eu me propus a aceitar a proposta de jejum, ficou muito mais fácil não comer do que ter que comer algo. E aí depois eu queria comer outro algo, e depois eu queria comer outro algo. Aí a gente fica nessa. Você belisca ali um pouquinho, você sai, aí você vai para um restaurante, é dia de aniversário, aí tem um bolo e tem não sei o quê. Então, quando você tá com estratégia de jejum, na minha opinião, né, opinião pessoal, é mais fácil, porque eu sabia que eu não podia comer. Então, se eu não poderia comer, era mais fácil para mim permanecer, porque eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer. No meu caso, né? E a longo prazo, isso vai gerando um pouco mais de controle do que se come. O ficar sem comer te gera domínio próprio. Você começa a dizer, tá bom, aqui eu não posso comer, né? O autocontrole. E vai melhorando a questão da compulsão alimentar, vai melhorando a questão desses impulsos, né? Porque muitas vezes a gente come por impulso, a gente nem percebe. Ó, isso aqui, né? Você precisa estar sempre bebendo um líquido, bebendo água. E aí, quando você está desidratado, muitas vezes você tem fome, sensação de fome. E aí você vai o que? Comer. E aí, menos ingesta de líquido, mais alimento, acúmulo de gordura, pico de insulina constante, tá certo? Então, o que é o ideal, né, nesse caso? Jejum, vou fazer um jejum, vou beber bastante líquido, então você já vai limpar o seu corpo, limpar o seu organismo, fazer com que ele funcione melhor, né? Funcione mais regradamente, porque a gente realmente tem uma dificuldade, a maioria das pessoas tem uma dificuldade em ingerir água, a gente tá aqui no dia a dia, a gente esquece. E uma grande realidade que eu vou falar aqui, vocês podem até ficar um pouco assim, quando você não ingere água, o seu corpo entra no estado de alerta. Ele inflama, meu Deus, não temos água. Vamos usar água de onde tiver. Sabe de onde é que vem a água que a gente ingere quando a gente não bebe água? É da água do nosso intestino. E aí a gente está usando água de cocô. Meus amigos, é um babado. Depois que me disseram essas palavras,
Porque assim, eu tô dizendo aqui, as pessoas podem ficar até com um pouco de nojo aí. Mas às vezes essa sensação de nojo, essa reflexão mais pesada, é uma mudança de chave. Meu Deus, eu tô ingerindo aqui, meu corpo tá usando água suja, água aqui da parte do meu intestino. Deixa eu beber água. Gente, a água, ela limpa o seu corpo. O líquido, ele limpa o seu corpo, né? Então, xixi tá muito amarelo, o seu cocô, ele tá, suas fezes, né? Ele tá mais consistente, tá em formato de bolinhas. Fica analisando o seu corpo, ele tá dando sinais, ele dá sinais o tempo inteiro. Sua pele tá ressecada, suas unhas estão fracas. Água, começa com água, é o básico do básico do básico, água, tá bom? E aí, voltando aqui à questão do jejum, né? É por isso que ele é importante ser feito e ser feito adequadamente, claro, para cada situação, para cada objetivo, e ele vai realmente desinflamar teu corpo, ele vai te ajudar no autocontrole, vai te ajudar nessa parte, totalmente, ele vai te ajudar a melhorar esse autocontrole, as compulsões, e, de fato, você acabar bebendo mais água, porque você precisa beber água nesse processo, e aí você vai se autolimpar, você vai fazer uma faxina no seu corpo, tá? Então, por isso que eu, como pessoa que já fiz jejum e faço jejum, eu aconselho muito que você se dê a oportunidade de experimentar, tá bom? E aí vamos direcionar agora para como fazer esse jejum. Como é que eu vou fazer, Dani? Eu nunca fiz jejum, não sei como tenho medo. Ah, Dani, eu posso passar mal. E se eu passar mal? Calma, a gente vai conversar sobre isso. Para você que nunca fez jejum, eu mandei um material para vocês, bem estruturadinho. E aquilo ali foi feito por uma nutricionista, então eu não inventei aquilo ali. Aquilo ali é de fato um conteúdo importante e feito de forma consciente por uma nutricionista, que está muito bem estruturado, está muito claro, está muito dinâmico e didático. Você só não vai fazer se você não quiser. Como tudo na vida, é uma decisão que você precisa ter para você ter resultado. Então, assim, decida fazer. Tá bom, vou fazer. Lá tem uma planilhazinha que é para você imprimir. Tem uma folha lá que você pode imprimir para você ir escrevendo. Cola bem na tua porta. Cola na porta da tua geladeira, na porta do teu quarto, num lugar bem visível. E você vai, ó, controlando lá direitinho como é que tá sendo seu jejum, quantas horas você tá fazendo e tudo mais, tá bom? Vamos voltando ao assunto. Aqui, se você nunca fez jejum, você vai começar do básico, jejum básico. Menos tempo, né? Sem ingerir alimento, ali 12 horas, 14 horas, tá bom? E não é um bicho de sete cabeças, porque é algo que naturalmente a gente já faz, ficar um tempo sem se alimentar, que é durante a noite, durante o nosso sono. Então a gente vai usar esse sono como uma janela importantíssima de uso de queima de gorduras, tá bom? E para isso funcionar, principalmente em jejuns mais curtos, você precisa estar atento ao que você está ingerindo, principalmente antes e depois do jejum. Isso é fundamental para ter resultado. Não vai adiantar tu fazer um jejum longo pra caramba, se quando você quebrar o seu jejum, você quebrar com açúcar, com pão, com coisas que vão te dar um pico de insulina muito alto, tá bom? Basicamente, o nosso corpo é o seguinte: a gente tá aqui, vamos pensar lá na pré-história, vamos voltar lá à pré-história. Como é que a gente se alimentava nos tempos da pré-história? O homem ia lá caçar, ele caçava, tinha caça. Caçava o quê? Um animal, um bicho. E a gente comia o quê? Carne. Até aí, né? Tudo bem. Comia aquela carne, eles passavam longos períodos sem se alimentar, porque eles não tinham um mercadinho para você ir lá, passar o seu cartãozinho de crédito, fazer um Pix e comprar um alimento. Então ele ia lá, caçava, gastava energia, caçava, aí sim que ele se alimentava. Depender da caça,
era uma caça grande ou uma caça pequena, ele tinha algum período de alimentação e logo depois ele ia acabar voltando para o jejum, ou dependendo, né? Às vezes é uma família grande, é uma comunidade, então era aquela alimentação e depois ficava 2, 3 dias sem se alimentar, né? Assim os estudos falam, né, sobre como era. E naquele tempo se tinha frutas, tinha já vegetais e tudo mais, mas a alimentação prioritária era realmente a carne, né, a caça. E naturalmente se alimentavam uma vez ao dia, uma vez, e se fazia jejum, porque era obrigatório, né, no caso deles. Então o seu corpo, ele funciona, ele vai funcionar da melhor forma possível para você armazenar energia, gastar energia e ficar esse período sem comer, sem sentir fome. E é importante até dizer isso, porque a gente pensa assim, eu vou fazer jejum, eu vou ficar com fome. Eu mesmo dizia isso. Eu vou ficar com fome, não quero fazer jejum porque eu vou ficar com fome. E eu não gosto de ficar com fome. Eu como tão pouquinho, é só uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Se eu ficar com fome eu vou passar mal. E aí a gente dá tantas desculpas, né? E uma das coisas que eu não senti foi fome no jejum. Não senti fome. E eu acho que você precisa viver essa experiência para dizer que eu não tô mentindo. Porque às vezes a pessoa que tá de fora, que nunca fez, não acredita. Mas é fato isso. Então, voltando. Como as pessoas da pré-história ficavam nesse período de tempo, o nosso corpo, instintivamente, ele já carrega isso né, no nosso corpinho. E a gente precisa entender que a gente tem essa capacidade de ficar tempo sem se alimentar e de que é importante para a gente fazer a autofagia, né? A gente fazer essa limpeza do corpo. Então, assim, tô começando o jejum agora. Vou fazer um jejum mais curto. Olha lá, eu mandei lá no material uma tabelinha. Essa tabelinha tá orientando bem claramente como você vai fazer esse jejum curto, né? Tá lá direitinho. E aí você vai fazer esse jejum mais curto se você tá iniciando. Dani, eu já fiz jejum. Eu faço muita dieta. Eu já sei fazer minhas dietas. Então, começa ali no intermediário, 14 horas, 16 horas no máximo. Olhando direitinho como é que você está se sentindo. De preferência, se você tiver algum nutricionista, algum médico acompanhada, né? Fala que, eu tô aqui nesse protocolo, eu tô aqui fazendo isso aqui, olha aqui o que eu tô fazendo, me orienta aqui. Mas não é um bicho de 7 cabeças, vamos lá, voltando aqui ao assunto. Faz um jejum mais longo, porque daí você vai, em vez de tomar o seu café da manhã, lembrando que quanto mais cedo você jantar, melhor, né? Jantei aqui 5 horas da tarde. Então, 5 horas da tarde, aí até o outro dia, né? Aí você pode ir lá tomar o seu café lá 8 horas, 9 horas da manhã. Eu aguento ficar sem o café da manhã. Beleza. Meio-dia você almoça, 11 horas você almoça um pouquinho mais cedo, tiver com fome, tá? E assim você segue a vida. Continua fazendo as refeições conforme tá lá no plano, continua se alimentando de forma nutricional, né? Alimentando o seu corpo, botando gasolina aditivada, não é botando óleo nem álcool misturado com não sei o que, tá bom? Então você vai estar alimentando seu corpo, pensando assim, é uma máquina que vai me permitir viver quantos anos, que vai me permitir fazer as coisas que eu sonho, que vai me permitir poder brincar com meus filhos, sentar no chão, me abaixar, me levantar sem dor, dormir bem. Quantas pessoas têm problema de dormir, gente, só pela questão do peso, ou mesmo pela inflamação. Às vezes a gente nem tá com tanto peso assim, mas você tá com o teu corpo tão inflamado, que você não dorme bem, você tá estressado o tempo inteiro. Faça isso por você. É muito importante, tá bom? Então você vai escolher lá, dentro das suas capacidades, dentro do seu conhecimento e da sua visão de como você está nesse momento, se você vai começar no básico, se você consegue ir ali para o intermediário, jejum intermediário,
Se você já fez jejum, já tem esse domínio, pode ir para avançado e vai com calma, mas vai consciente, tá? Do que você tá fazendo, faz tudo. Mas se você seguir ali aquele projeto, aquele plano ali, não vai dar problema. Bom, e aí você faz o seu jejum, você vai ter excelentes resultados. Mas vamos lá falar para uma coisa essencial, que é o que você come antes e o que você come depois do seu jejum, tá? A última refeição e a refeição lá do café da manhã ou almoço. Lá nos 10 mandamentos, como eu passei lá para você, tem um mandamento bem importante, que ele vai ser uma virada de chave na tua vida e vai te ajudar para tudo e que ninguém fala. Lá a gente fala um pouco sobre coisas para melhorar os hábitos, né? E esse hábito ele pode ser um divisor de águas mesmo, assim, vai mudar a tua vida. Que é sempre iniciar as refeições pela proteína. Dani, eu não sei o que é proteína. Por favor, pesquisa. É carne, ovo, frango, tá? Você vai identificar se você está tomando um café da manhã, se você está tomando, vai almoçar, ou até mesmo num lanche. Isso depois, né, para sua vida. Carrega isso para tua vida, tá? Carrega esses mandamentos para tua vida. Tente não dar picos de insulina no seu corpo. Porque o pico de insulina vai te manter, lembra lá em cima, quando o seu corpo está usando o açúcar, inflamada, e aí, ó, se você tá dando picos de insulina constantes, você fica só queimando açúcar. E muitas vezes esse açúcar, a depender da quantidade que você comeu, ele vai gerar acúmulo de gordura, principalmente na área visceral, né? Região abdominal. Então, evite esses picos de insulina ao longo do dia. O que o jejum faz? Ele te faz aqui você comer e não dar pico de insulina. Então é um segredo assim que ninguém fala, mas o pico de insulina é o maior vilão. Se você entende que não dar picos de insulina, você vai conseguir emagrecer melhor, vai conseguir fazer o seu processo, bênção, entendeu? Maravilhoso. Então, como é que eu vou fazer isso, Dani? Sempre inicie a sua alimentação por uma proteína. Vou tomar o café da manhã. Ah, Dani, lá no plano, no projeto ali, na estrutura alimentar que você passou, você falou que eu posso comer um pãozinho aqui no café da manhã, se eu tiver feito uma atividade física, né? Então, a primeira refeição do dia ali, a gente montou uma estrutura de gordura, proteína e carboidrato, se você tiver feito ou for fazer uma atividade física. Entendido? Tá bom. Eu aqui no meu caso, eu tô indo pra academia às 6 horas da manhã, mas eu tô indo em jejum. Caso você queira se alimentar antes de ir, vou fazer essa mesma estrutura alimentar, só que eu lhe aconselho, comece comendo ovo. Ah, Dani, Ave Maria, comer esse negócio separado e depois comer só o pão, não, quero comer tudo junto. Tudo bem, escolha sua. Eu tô dizendo isso porque foi essa a ferramenta principal que eu utilizei no meu emagrecimento. Eu emagreci 35 quilos. Então, a alimentação, ela é crucial no teu resultado. E essas estratégias pequenas que ninguém vê no final das contas, dá mais resultado do que você imagina. Ah, você utilizou remédio, inibidor de apetite. Não interessa. Muitas pessoas utilizam medicação e não emagrecem. Não emagrece e fala assim, esse remédio não funciona pra mim. Essa coisa que não dá certo pra mim. Isso aqui não é legal pra mim porque não dá certo pra mim, não dá resultado. Tá? E eu digo isso porque eu vivi na pele. Muitas pessoas me questionando, isso aqui não funcionou pra mim. Então, assim, a alimentação é 70% do seu resultado. Não fazendo atividade física, se você fizer uma alimentação bem estruturada, com estratégia, é impossível você não ter resultado. Então, inicie suas refeições com a proteína. Eu, particularmente, quando eu vou tomar o meu café da manhã, eu como o ovo.
até acabar o ovo. E aí, se no dia tem uma tapioca, que não é realmente o mais indicado, mas eu gosto de tapioca, eu quero comer a tapioca. Tudo bem, quantidade reduzida. Você vai aqui começar pelo ovo, começar por uma carne, por o que tiver de proteína, um bacon, e depois você come a tapioca. O que aconteceu nesse processo? Muitas vezes eu comia aqui o meu ovo, o meu omelete, tomava o meu café, e quando eu ia para a tapioca eu já nem queria mais. Nem queria, porque é realmente um pouco mais sem graça, né? Você comer a tapioca pura ali, um pãozinho ali sem nada, mas isso é estratégia e funciona. Então, assim, não quero comer separado, tudo bem, não tem problema. Coma sua refeição balanceada, faça o seu jejum, ficando muito tempo sem. Muito tempo não, ficando o tempo adequado, sem alimentação, você quebrando seu jejum da forma certa, com o alimento certo, vai funcionar também. Só que você não vai ter tantos resultados como se você usasse esse segredinho que é começar pela proteína. Cheguei lá no almoço, tô lá no almoço, servi meu prato aqui. Lá vocês viram que eu botei uma estrutura, né? Tá aqui o prato, a gente divide no meio, divide assim, em 4 partes. Então, a depender de como vai ser a sua refeição, metade aqui legumes, verduras, né? Outros carboidrato aqui, proteína aqui. Inevitável, comece pela carne. Comece pela carne, comece pelo frango, comece por isso aqui, tá? Dani, eu queria entender por que a carne não dá pico de insulina e o arroz dá. Tudo que seu corpo digere mais facilmente é como se fosse isso, tá? Digere mais fácil, vai te dar mais pico de insulina, porque ele vai mais direto, mais rápido para sua corrente sanguínea. Imagina aqui, você está comendo uma carne. É difícil até mastigar. Você fica mastigando, tem carne que você desiste de mastigar. Imagina para o seu corpo queimar aquilo, digerir aquilo. Então ele vai trabalhar, muitos soldadinhos ali para trabalhar, para digerir aquela carne. E é por isso que muitas pessoas falam assim, eu como bastante e não engordo. Às vezes é só a estrutura alimentar daquela pessoa, o corpo da pessoa já está adaptado a entender que precisa gastar muita energia para digerir, e aí ela gasta muita energia digerindo e não engorda. Porque o nosso corpo é uma máquina, ele precisa da energia para existir, né? A gente queima energia sem fazer nada em repouso. Então a gente precisa criar ferramentas para que em repouso você queime mais calorias ainda. Por isso também o treino de musculação é essencial, porque a gente faz a musculação, a gente ganha musculatura e a musculatura ela demanda mais energia, ela queima mais calorias no nosso corpo só para ela existir. Então, quanto mais você treina, mais músculo você tem, quanto mais músculo você tem, mais calorias você queima em repouso. Básico. Voltando ao jejum, é basicamente isso. Comece sua refeição pela proteína e a última refeição, a depender do que você vai fazer, né? E quão longo é esse jejum, aí você vai variar. Confere lá no material como é que vai ser essa sua última refeição. Principalmente se você faz alguma atividade de maior impacto, maior intensidade, se você corre. Então, assim, o jejum basicamente é isso. Quebrar o jejum sempre é a parte mais importante, que é a parte que você precisa ingerir algo proteico primeiro e você iniciar o jejum, o que eu aconselho? Que você se alimente o mais cedo possível. O mais cedo possível. Porque à noite o seu corpo vai desacelerando, vai vindo outros hormônios, melatonina, o seu corpo vai se preparando para o descanso, né? Então, aquele hormônio da melatonina, ele vai ser mais eficiente se você não tiver um alimento ali e está dividindo a atenção do hormônio da melatonina com o teu corpo tentando digerir um alimento. Então, muitas pessoas às vezes se alimentam muito tarde e dormem mal. Dormem mal por estar digerindo.
o corpo está trabalhando, então está tentando fazer a faxina do sono e digerir ao mesmo tempo. E aí você dorme mal, você não descansa, né? E aí isso atrapalha, né, o seu processo de emagrecimento. Dormir é essencial no processo de emagrecimento. É essencial na vida, para todo mundo, né? Para sua mente. A demência, ela vem muito da falta do sono. Não sei se vocês sabem, né? Inclusive lá nos 10 hábitos, a gente tem o hábito da leitura, né? E por isso eu coloquei lá um dos livros, né? Que é o Porquê Nós Dormimos. Esse livro é maravilhoso. Foi um livro, assim, de abrir os olhos, né, para mim. E leiam, leiam, não tenho como explicar, mas basicamente ele fala sobre tudo sobre o sono, o que a falta de sono causa. É muita coisa. É importante que vocês leiam para abrir os olhos para isso, entender a importância do sono no seu processo de emagrecimento. E por isso que quando a gente come à noite, atrapalha o nosso sono. E esse jejum, quando a gente faz comendo muito tarde, ele não é tão eficaz. Por isso, quanto antes você conseguir se alimentar melhor. Se o seu jejum for mais longo, eu lhe aconselho a fazer o lanche, como a gente está lá na proposta. Faz o lanche ali 3, 4 horas da tarde e encerra. Ah, o meu jejum vai ser o de iniciante, eu sou iniciante, Dani. Então, você vai lá, fazer ali 7 horas no máximo, no máximo. Tem gente que ainda faz um jejum mais longo não, mais tarde, começando 8 horas. E aí só vai se alimentar no almoço, né? Então, assim, vai verificando, faz o teste e sente o que funciona para você, tá bom? Jejum é isso, é muito, muito conteúdo. Aqui, eu tô aqui para partilhar essas experiências, essas coisas que eu vivi e todo esse conhecimento que parece pouco, parece besta, a gente fala assim, meu Deus, todo mundo já sabe disso, mas eu sei que muita gente não sabe disso. E por isso eu tô compartilhando com você, como esse presente que eu tô dizendo todos os dias, esse é um presente precioso, então receba, abra com cuidado, leia com cuidado, usufrua com amor, porque eu tô entregando para vocês aqui é muito amor, viu? E é isso, eu acho que a aula de hoje está bem legal. Eu acho que essas informações foram bem importantes para que você entenda um pouquinho como funciona o jejum. É importante sempre estar sempre bem acompanhado, principalmente se você vai fazer realmente um processo de emagrecimento maior. Eu tô aqui para orientar, para mostrar e para abrir os seus olhos para querer conhecer mais sobre. Então, não tenho nutricionista, procure um nutricionista. Eu tenho vários nutricionistas muito boas, eu tenho a que me acompanha, que eu posso também sugerir a vocês, se vocês tiverem interesse. E a estratégia alimentar, ela é crucial no teu resultado. Se você fez de tudo, tentou de tudo e não conseguiu, tente o jejum. Eu não conheço quem tenha feito um jejum direito, que não tenha tido resultado. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Conteúdo pra caramba. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre o sono e sobre a atividade física dentro desse processo. E eu espero que vocês estejam gostando. Eu quero um feedback de vocês. Se vocês puderem, manda as perguntas aí no chat. Dá um feedback. Dani, eu gostei disso, não gostei, eu acho que eu fiquei em dúvida disso. Para a gente estar melhorando aqui ao longo do tempo, melhorando esse conteúdo, para você poder também usufruir melhor e receber isso mais claramente e ter melhores resultados, tá bom? Então eu vou te esperar aqui amanhã e eu quero também um feedback de como tá sendo aí, tá bom? Então esse é o nosso terceiro dia, a gente ainda tem mais alguns dias pela frente e vão ser dias extraordinários, de muito equilíbrio, muita clareza, desinflamação e se duvidar, uns 3, 4, 5 quilinhos a menos, né? Quem sabe às vezes você tá bem retida, bem inflamada e seu corpo, ele é sábio. E ele vai realmente fazer o que é a parte dele, tá bom? Então, bom dia pra você.
você tenha um dia abençoado e cheio de resultado positivo, minha estrela. Vamos brilhar? Bom dia.